Olá pessoal, tudo bem? Venho aqui falar com vocês sobre a revisão da vida toda e uma novidade, uma movimentação que teve agora anteontem, no dia 10 de abril de 2023, em relação à revisão da vida toda. Então, se você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo nessa polêmica revisão da vida toda, fica aqui com a gente no canal, fica comigo até o final, que eu vou falar para você o que houve de novidade agora, no dia 10 de abril de 2023. Beleza? Meu nome é Danilo Schettini, sou advogado especialista em direito previdenciário, também em direito do trabalho, e aqui no canal eu tenho trazido conteúdo relevante aos seus direitos trabalhistas e previdenciários. Então, quer ficar por dentro de todos os seus direitos trabalhistas e previdenciários, nos sigam aqui no canal, ativa o sininho, porque toda vez que sair alguma novidade aqui na revisão da vida toda, eu vou vir aqui trazer para vocês, beleza? Tô com um processo aberto aqui no meu computador, eu tenho feito acompanhamento de perto dessa revisão, eu tenho vários clientes que estamos com o processo da revisão da vida toda, então é uma grande expectativa nossa aqui que isso se resolva o quanto antes, mas é infelizmente uma grande novela aí, a revisão da vida toda, como muitos de vocês sabem, enfim, temos que fazer o acompanhamento e ficar atento aí a tudo que está acontecendo. Vamos lá? Bom, antes de mais nada, para quem não está acompanhando aqui o canal, não tem ciência exatamente do que é essa revisão da vida toda, eu venho aqui trazer para vocês, então, essa primeira informação. A revisão da vida toda, ela tem como objetivo trazer para os aposentados e pensionistas as contribuições anteriores a julho de 1994. Então, você que se aposentou depois de 1999, o seu benefício foi calculado com base em uma lei que é a Lei 9876 de 1999. Nessa lei, o INSS deve fazer o cálculo do seu benefício observando todas as contribuições a partir de julho de 1994 até a data em que você se aposentou. Então imaginemos aí que você se aposentou em 2017. O INSS ele vai pegar todas as suas contribuições a partir de julho de 1994 até 2017, quando você se aposentou. Mas se você trabalhou antes de julho de 94, então se você trabalhou na década de 70, na década de 80, o INSS não considerou essas contribuições. E olha que interessante, algumas pessoas na década de 80, 70 tiveram salários maiores do que na década de 90. Embora seja muito comum você começar com um salário menor e conforme vai progredindo na carreira, o seu salário vai aumentando, em alguns casos, em algumas situações, ocorreu o inverso. A pessoa na década de 80, 70 recebeu altos salários e depois teve dificuldade, muitas vezes, de se recolocar no mercado ou acabou aceitando salários menores e quando o INSS aposentou essa pessoa, considerou então apenas esses salários menores, ou seja, apenas os salários a partir de julho de 1994 em diante. Então a revisão da vida toda busca trazer um pouco mais de dignidade para os aposentados e pensionistas, trazendo esses altos salários da década de 70 e 80 para integrar o salário do benefício desse aposentado pensionista. Veja que interessante, porque não são todos os aposentados e pensionistas que têm direito à revisão da vida toda. Quer dizer, não é que eles não têm direito. Em muitos casos, não é vantajoso trazer os salários da década de 70 e 80, que eram salários menores, para integrar o cálculo do benefício. Então, se os salários foram menores, não vale a pena trazer para o cálculo do benefício. Se os salários foram salários mais altos, provavelmente para esse aposentado vai ser interessante. É sempre muito importante e recomendável, que é o que eu faço aqui no escritório, um cálculo antes, para identificar se no caso do aposentado é vantajoso ou é desvantajoso, beleza? Então você precisa fazer o cálculo para identificar se no seu benefício incluir esses salários da década de 70 e 80 é vantajoso ou é desvantajoso. Beleza? Então a revisão da vida toda é isso. A advocacia, ela entrou com uma ação contra o INSS, discutindo e pedindo para incluir no salário então de alguns aposentados esses salários da década de 70, 80, ou seja, salários anteriores a julho de 1994. E essa discussão passou na justiça em todas as instâncias e chegou ao STF. O STF é a nossa corte máxima de justiça no Brasil. Então, é a última palavra em direito dentro do nosso país. Então, o que o STF fala geralmente repercute
em todos os estados do Brasil. E é o que está acontecendo nessa revisão da vida toda. Aguardava-se a decisão do STF para que todos os juízes aí do seu estado, por exemplo, diga se você tem ou se você não tem direito à revisão da vida toda. E em dezembro de 2022, o STF ele deu a revisão da vida toda, ele deu uma decisão positiva em relação à revisão da vida toda para os aposentados. Foi uma votação muito apertada, foi 6-5, e por 6-5 decidiu-se que o aposentado tem direito de trazer essas contribuições anteriores a julho de 1994 para compor o seu benefício, se para ele isso for vantajoso. Legal? E aí, embora já existia uma polêmica muito grande depois disso, quando teve essa decisão lá em dezembro do ano passado, todo mundo falou, bom, então tranquilo, agora a revisão da vida toda ela realmente acabou, o STF, última instância, decidiu e agora é correr pro abraço. Pois é, não foi bem assim que aconteceu. O INSS, depois dessa decisão, ele peticionou nesse processo, pedindo para o ministro Alexandre de Moraes suspender nacionalmente, então em todos os estados, o andamento das revisões da vida toda que estavam parados. Veja, já tinham muitas pessoas que tinham entrado com o processo pedindo a revisão da vida toda. Quando o STF pegou para decidir essa questão, ele falou, ó, parem os processos, então se você tem processo da revisão da vida toda em andamento, seu processo deve ter parado. Então o STF falou, parem os processos em todo o Brasil, e só depois que eu decidi em relação à revisão da vida toda é que vocês aí, juízes de cada estado, vão poder dar andamento nos seus processos. E assim aconteceu. Porém, quando o STF decidiu, então em tese a questão acabou e muitos juízes começaram a dar andamento nos seus processos. E aí o INSS começou a ser condenado já em algumas ações. Foi quando então o INSS veio, depois de dezembro do ano passado, peticionar após a decisão do STF, dizendo, ó, não deem andamento aí a esse processo, ou não permita que os juízes dos estados deem andamento nos processos, porque eu, INSS, o meu sistema, ele ainda não está preparado para operacionalizar essa revisão. Além do mais, existem outras questões que devem ser discutidas nesse processo da revisão da vida toda, e eu não tenho como, então, ainda já começar a cumprir essa decisão. Isso vai dar problema, segundo as palavras do INSS. O ministro Alexandre de Moraes, então, pegou isso para avaliar, pegou essa petição para avaliar, e eu quero fazer uma breve e curta leitura de trechos dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é muito importante. O ministro ele diz o seguinte, ó, na presente hipótese, né, então na hipótese da solicitação feita pelo INSS, são relevantes os argumentos aduzidos pelo INSS quanto às atuais dificuldades operacionais. Então, num primeiro momento, o ministro reconhece que, de fato, o INSS teria dificuldades para fazer essa revisão. Mas aí o ministro traz informações importantes. E para você aposentado, fica aí pelo menos a sensação de que o STF está minimamente olhando aí para o aposentado. Então, o ministro vem e diz o seguinte, por outro lado, é relevante impacto social desse procedimento, o que impõe a análise dessa suspensão para que seja realizado em condições claras e definitivas. Então, o que o ministro está dizendo aqui é que, muito embora seja difícil para o INSS, seria um precedente muito pesado se o ministro falasse, ó, depois do que a gente decidiu, eu agora vou suspender os processos. Não posso, por hora, suspender os processos. E aí ele prossegue. De fato, milhões de beneficiários da Previdência Social aguardam há anos por uma resposta do Poder Judiciário. Isso é verdade. Você aposentado está aguardando há muito tempo isso. E aí o ministro diz, não é razoável que, estabelecida pelo Supremo, a orientação para a questão, ou seja, após a decisão do STF, fique sem qualquer previsão o resultado prático do comando judicial. Ou seja, após a nossa decisão, não é possível que isso não se efetive. Então, quer dizer, a gente decide, você, INSS, pede a suspensão e a gente não vai dar efetividade para a decisão? Isso não é possível. Então, o que o ministro faz? Ele fala, então, INSS, você precisa me explicar mais claramente como e quando você vai cumprir essa revisão da vida toda. O ministro diz assim, é preciso que a autarquia previdenciária requerente informe de que modo e em que prazo se propõe a dar efetividade ao entendimento definido pelo Supremo nesse processo. Então,
ele deu um prazo de 10 dias para que o INSS dissesse, ó, como você vai fazer essa revisão, INSS? Como é que vai acontecer isso? Em qual prazo você, INSS, fará essa revisão da vida toda? Nós, então, tínhamos uma expectativa de que o INSS viria e diria, ó, legal, vou fazer essa revisão em tanto tempo, podem ficar tranquilos aí os aposentados. Mas não foi o que aconteceu. Eu, inclusive, dei uma entrevista na Rádio Jovem Pan, logo quando saiu essa decisão, vou até ver se eu deixo o link aqui para vocês poderem acessar lá também a entrevista e verificarem o que foi dito, mas falamos na ocasião exatamente em relação a essa petição do INSS. O INSS respondeu dizendo o seguinte, que ele não tem conhecimento aprofundado ainda da decisão do STF. Isso por uma questão burocrática, o que diríamos aí malandramente. Disse o INSS, eu ainda não tenho conhecimento da decisão. Isso porque, como é que funciona? Toda decisão judicial ela deve ser publicada, tornada pública. E como a decisão do STF, muito embora todos já saibamos qual é o resultado, ela ainda não foi tornada pública de forma oficial pelos meios padrões que utilizam a justiça. Então, essa decisão ela ainda não foi publicada no Diário Oficial e, em decorrência disso, o INSS diz, ó, eu ainda não tenho conhecimento profundo da decisão. É complexo, sobretudo para você, cidadão, falar, mas como é que o INSS, como é que o Supremo decidiu e o INSS, todo mundo sabe, está noticiando toda hora na televisão e o INSS diz que não tem conhecimento da decisão. Pois é, infelizmente, essa é a burocracia do nosso sistema processual. Então precisa publicar a decisão, tornar ela pública pelos meios oficiais para que o INSS, então, possa, dentro do prazo que a lei permite para ele, entrar com eventuais recursos. Mas Danilo já foi decidido pelo STF, não cabe mais recurso. Pois é, não é o que a INSS está dizendo, não. Primeiro ele veio com essa petição que, no nosso sentir, ou pelo menos da maioria dos advogados, é infundada, né? Mas, além disso, nessa petição agora de resposta, em que o INSS deveria dar um prazo e ele não deu prazo, ele diz o seguinte, em outras palavras, ausente as condições precedentes de pleno conhecimento e estabilização do acórdão a ser publicado nesse processo, ou seja, ele está dizendo, ó, como eu ainda não tenho conhecimento desse processo, não há elementos mínimos que autorizem uma deliberação dos órgãos competentes quanto ao tema. Então ele diz, não tem como a gente operacionalizar porque a gente ainda não sabe qual é o conteúdo dessa decisão. E aí ele diz aqui assim, que para que ele possa apresentar um cronograma mínimo, ele precisa então ter conhecimento dessa decisão, mas o que mais chateia aqui, nós advogados, é que o INSS já disse que vai entrar com um recurso de embargos de declaração. Esse embargos de declaração é uma espécie de recurso para trazer clareza a uma decisão proferida pelo judiciário. Então, quando o judiciário dá uma decisão e essa decisão ela não está tão clara, está faltando algum ponto que precisa ser esclarecido nessa decisão, o meio processual de resolver isso é entrar com embargos de declaração. Você manda uma petição para o próprio juiz que decidiu a causa e fala, ó, faltou você falar sobre isso. Essa questão ela não está muito clara, eu precisaria que você trouxesse esclarecimento. Então o INSS já disse que vai entrar com essa petição. Isso tumultua, faz com que o processo acabe demorando muito mais e não se dê efetividade para a revisão da vida toda, o que de fato é muito ruim e nos chateia bastante, tanto a advocacia previdenciária quanto você, aposentado, que está aguardando há anos aí a revisão da vida toda. A novidade, então, em relação ao que eu vim trazer e o tema do vídeo de hoje é o seguinte, o INSS não cumpriu o prazo dado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele encaminhou essa petição dizendo, ó, eu não tenho como cumprir, eu preciso ter conhecimento claro da decisão e, além disso, eu preciso também esclarecer alguns pontos dessa decisão, quer dizer, e até contraditório, vamos entender aqui, ele diz que não conhece a decisão, mas que vai precisar esclarecer pontos dessa decisão. Bom, isso é extremamente controvertido, mas é o que o INSS diz nessa petição dele. Então a novidade para você o processo ele já foi para a mão do ministro Alexandre de Moraes. Consta já no processo que no dia 10 de abril ele
ele foi à conclusão, já está concluso o processo, e o termo concluso já está com o juiz para ele dar uma conclusão sobre essa petição. Então veja, o ministro deu um prazo para o INSS respondeu que não vai cumprir esse prazo, que não vai apresentar nenhum tipo de cronograma, e agora o processo ele foi encaminhado para o ministro Alexandre de Moraes tomar uma decisão. Então, é importante a gente entender esse andamento para saber como a coisa está andando. O ministro não suspendeu os processos, ele deu um prazo para o INSS. O INSS não cumpriu esse prazo, não cumpriu a determinação do ministro Alexandre de Moraes e não apresentou esse cronograma de cumprimento. Agora o ministro Alexandre de Moraes deve decidir. Bom, se ele num primeiro momento já disse que não poderia o judiciário agora se omitir, né, ou seja, deixar de dar efetividade à sua decisão, que é o que ele diz aqui, ó, não é razoável que, estabelecida pelo Supremo, a orientação para a questão fique sem qualquer previsão o resultado prático do comando judicial. Então, como ele diz aqui, ó, não é razoável que eu simplesmente suspenda os processos, não me parece agora que depois da resposta do INSS ele vá suspender. Então, a nossa expectativa é que o ministro Alexandre de Moraes não suspenda nacionalmente o andamento das revisões da vida toda. Então, a sua revisão da vida toda é muito provável, e isso você deve observar no seu processo, que ela tenha o andamento dela normal. Caso você ainda não tenha feito a revisão da vida toda, você pode entrar com essa revisão e fazer a solicitação. Obviamente, se para você ela for vantajosa. Legal? Bom, isso é o que eu tinha para trazer para vocês hoje em relação à revisão da vida toda. Nos sigam aqui no canal, ativa o sininho para ficar por dentro. Eu tô acompanhando essa revisão da vida toda e assim que tivermos alguma novidade, eu volto aqui para poder falar com vocês do que está acontecendo de mais atual aí em relação à revisão da vida toda, tá bom? Um grande abraço para vocês e até uma próxima.